Bom, pessoal, então vamos retomar aqui a temática que a gente tava, que nós começamos no vídeo anterior, tá? Na nossa primeira aula de fotossíntese. E agora, na segunda parte da aula, a gente vai falar um pouco sobre a luz, tá? E como é que funcionam, né, os processos de absorção da energia luminosa. Bem, então a luz é um fenômeno, né? Ela se propaga na forma de ondas e nós temos ela se propagando com quantidades de energia variável. Tá? Então a luz, como vocês já devem ter estudado em algum momento na escola, né? Ela tem propriedades de onda, pelo fato de ela apresentar o movimento ondulatório, e também tem propriedades de partícula. Tudo bem? Então, nós temos fótons de luz, que são as partículas de luz, né, que se movimentam através do fenômeno ondulatório, carregando pacotes de energia. Tá? E essa quantidade de energia carregada por um fóton de luz, ela varia em função da frequência, tá? Ou seja, com a intensidade do movimento ondulatório. Tá? Vocês têm aqui, deixa eu pegar meu apontador aqui, né? Aqui. Vocês têm então que a quantidade de energia ela é inversamente proporcional ao comprimento de onda. O que significa isso, né? Quanto menor for a distância entre dois fenômenos ondulatórios, maior vai ser a quantidade de energia que esse fóton de luz carrega. Quanto mais distante for, né, um movimento do outro, né, uma oscilação da outra, menor vai ser a quantidade de energia que esse fóton carrega. Tranquilo? Então, a partícula de luz nós damos o nome de fóton, tá? E a quantidade de energia que esse fóton carrega nós denominamos de quantum. Tranquilo? Bem, nem toda a luz que chega ao nosso planeta ela é utilizada para fotossíntese, ok? Apenas uma porção da radiação aqui vai ser utilizada uh, para as reações fotossintéticas, tá? Então aqui vocês têm toda a faixa de radiação que atinge o nosso planeta. Nós temos lá em frequências bastante elevadas, né? Ou seja, raios com bastante energia. Temos os raios gama, depois raios um pouquinho mais longos, os raios X, a radiação ultravioleta, tá? E entre a faixa do ultravioleta e a faixa do infravermelho, nós temos a chamada ou chamado espectro da luz visível, tá? Que é o espectro de luz que a retina do nosso olho é capaz de identificar. Tudo bem? Dentro da faixa da luz visível, então, essa faixa vai mais ou menos dos 400 até os 700 nanômetros de comprimento de onda. Tá? E aqui dentro, quando a gente passa a luz visível por um prisma, nós conseguimos separar, né, os principais componentes desse espectro luminoso. Então, nós temos a faixa do violeta, que são comprimentos de onda mais energéticos. Depois disso, a faixa do azul. Na sequência, a faixa do verde, do amarelo e do vermelho. Tudo bem? Acima dessa faixa da luz visível, nós ainda temos, né, o infravermelho, as microondas e as ondas de rádio e telecomunicação, que são ondas mais longas. Tranquilo? Mesmo dentro da faixa, né, dessa estreita faixa de luz visível que nós temos, tá, nem todos os comprimentos de onda que vocês veem aqui são utilizados para fotossíntese. Tá? Particularmente, as plantas utilizam, né, o espectro da luz azul e o espectro da luz vermelha para as reações fotossintéticas. Então, imaginem vocês que de toda a radiação que atinge a superfície das folhas, tá, primeiro, somente os fótons de luz azul e de luz vermelha são potencialmente utilizados na fotossíntese. Depois a gente ainda vai ver que parte da energia desses comprimentos de onda ainda pode ser dissipada. Tranquilo? Aqui nós temos, né, uma pequena variação, né, dentro da faixa do azul. Ele vai do 419 nanômetros, que nós chamamos de azul curto, até 492 nanômetros, que nós chamamos de azul longo. O vermelho vai de 640 até 760 nanômetros. Vermelho curto e vermelho longo, ou também chamado de vermelho distante.
certo? Como a energia de um comprimento de onda depende da sua frequência, nós temos aqui que a energia que vem, né, nos comprimentos de onda azul é muito maior do que a energia que vem no comprimento de onda vermelho, certo? Bom, aqui vocês têm a absorção de luz pelos pigmentos fotossintéticos. Vejam aqui a clorofila A, tá? Percebam que ela absorve uma grande quantidade de energia na faixa do azul curto e depois aqui ela reflete energia e passa a absorver energia também lá na faixa do vermelho distante. A clorofila B absorve uma maior quantidade de energia na faixa do azul longo e também na faixa do azul do vermelho curto, certo? Enquanto os carotenoides vão apresentar absorção de energia principalmente na faixa do azul, né? Quase na transição entre o azul e o comprimento de onda verde, ok? Bom, esse é um experimento que foi realizado ainda no século XIX para demonstrar a importância da luz azul e da luz vermelha para a fotossíntese. Então, eram experimentos, né, que buscavam estudar quais eram os efeitos da luz e também depois quais os principais componentes da luz que atuavam sobre a fotossíntese. Então, o que se tem aqui? Tá? Nós temos a luz branca passando por um prisma, separando todos os feixes, né, que compõem o espectro da luz visível. Aqui dentro nós temos cloroplastos em espiral de uma alga, tá? Cloroplastos ativos. E aqui em solução nós temos bactérias que sobrevivem na presença apenas de oxigênio, tá? Ou sobrevivem apenas na presença de oxigênio. Tá? No momento em que esses cloroplastos foram submetidos à presença de luz, né, em todos os seus componentes, o que aconteceu? Nós tivemos uma maior concentração das bactérias dependentes de oxigênio próximos à faixa do vermelho e próximos à faixa do azul. Tá? Então, qual é a conclusão desse experimento? Né? A maior liberação de oxigênio nas reações da fotossíntese ocorre na faixa do vermelho e na faixa do azul. Tá? Então, esse é um experimento histórico onde se começou a elucidar então, o papel da luz na fotossíntese. Tudo bem? Bom, então, vencida essa questão da luz, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a primeira fase da fotossíntese, né? A fase de absorção da energia luminosa. Então, a absorção da energia luminosa ela ocorre pelas moléculas de pigmento que estão lá na membrana do tilacoide, lá no cloroplasto, certo? E ela acontece da seguinte maneira: os fótons de luz, que vocês veem aqui na ilustração, né? Carregando os seus pacotes de energia. Tá? Quando o fóton de luz atinge a molécula de clorofila, né, essa molécula de clorofila sobe de nível energético, ou seja, ela sai de um estado basal estável, tá, e vai para um estado excitado, que é um estado mais instável em termos de energia. Tá? Tudo isso acontece em fração de segundos, tudo bem? Então nós temos um aumento do nível energético, nós temos um salto quântico dos elétrons lá na molécula do pigmento, tá? E quando esses elétrons excitados, né, estão então no seu máximo estado de excitação, né, da molécula, rapidamente ele volta para o seu estado basal, dissipando a energia absorvida. Tá? Então vamos ver aqui, ó. Tivemos a excitação eletrônica, o elétron sobe de nível energético, tá? E nesse momento pode acontecer principalmente três fenômenos. Quais fenômenos são esses? Primeiro, a energia de excitação é perdida na forma de fluorescência. Tá? A fluorescência é a emissão de uma onda de luz, né? Num comprimento de onda um pouquinho superior ao do vermelho, tá? Então, para dissipar essa energia. Um segundo fenômeno que pode acontecer é a liberação de energia na forma de calor. Tá? E um terceiro fenômeno é a transmissão da energia ou a fotoquímica.
certo? Nas duas primeiras situações, quando a energia é perdida por fluorescência ou a energia é perdida por calor, essa energia não é aproveitada na fotossíntese, ou seja, essa energia é perdida. Houve absorção de energia, houve excitação da molécula de clorofila, mas a energia foi perdida, certo? Quando a energia é transmitida a uma outra molécula ou ela é convertida em energia, aí sim nós podemos dizer que a energia foi utilizada para a fotossíntese, ok? Bom, então lá nós estudamos na primeira parte da aula que os pigmentos fotossintéticos estão inseridos na membrana do tilacoide, né, lá dentro dos cloroplastos, e eles estão inseridos de uma maneira organizada. Tá? Então nós temos os pigmentos fotossintéticos organizados em pequenos pacotes, né, que nós chamamos de complexos de antena. Tá? Um complexo de antena ele é composto por carotenoides, por clorofila B e também por clorofila A, em grupos, tá? Que compõem, né, até 200 e 300 moléculas de clorofilas em plantas superiores. Tá? O complexo de antenas, então formado por esse conjunto de pigmentos, ele é responsável pela absorção e pela concentração da energia luminosa em um único ponto, que vocês veem aqui destacado em vermelho, né? Só uma representação para chamar a atenção, né? A cor vermelha, que é chamado de centro de reação, certo? Então, durante a primeira fase da fotossíntese, todas as moléculas de pigmento que vocês estão vendo aqui no complexo de antenas, tá? Vão absorver energia dos fótons de luz na faixa do vermelho e do azul, vão atingir o seu estado excitado, tá? E parte dessa energia vai sendo transmitida de molécula a molécula até chegar no centro de reação. Tudo bem? Lá no centro de reação é onde vai acontecer a segunda fase da fotossíntese, que a gente vai estudar com bastante detalhe na próxima aula. Tudo bem? O conjunto do complexo de antenas mais o centro de reação, né, nós damos o nome de fotossistema, certo? Então pensem vocês que essa reação que nós acabamos de ver, de excitação das moléculas de clorofila, ela vai acontecer tanto para clorofilas quanto para os carotenoides, certo? E a energia vai sendo, né, convertida até chegar no centro de reação. Bom, as moléculas de pigmentos fotossintéticos, elas se diferenciam, né, com relação à energia de excitação, ou seja, o nível de energia, né, que vai ser capaz de tirar essa molécula do seu estado basal e levar ela para o estado excitado, que é quando ela vai ter potencial de transmitir a energia. Tá? E então, lá dentro do complexo de antenas, esses pigmentos são organizados mais ou menos dessa maneira, né? A luz chega, fótons de alta energia excitam as moléculas de carotenoides, parte dessa energia, né, sempre vai ser perdida, tá? Ou seja, no processo, a luz que chega com alta energia passa dos carotenoides para a clorofila B com um grau de energia um pouco menor, mas ainda suficiente para excitar as moléculas de clorofila B, que por sua vez transmitem a energia para moléculas de clorofila A, com nível energético um pouco mais baixo, mas também em nível suficiente para excitar a clorofila A. E da clorofila A, então, ela é transmitida para os centros de reação, certo? O processo que melhor explica a transmissão de energia entre moléculas do complexo de antenas, tá, é a ressonância. Tá? Essa ressonância se assemelha, então, a um processo de vibração, pelo qual a energia vai sendo transferida por vibração de molécula a molécula até chegar no centro de reação. Tudo bem? Então, nossa figura aqui do lado, ó, só para ilustrar para vocês, né, nós temos aqui o estado de energia, né, e a energia sendo transmitida em um nível levemente inferior, né, do carotenoide para a clorofila B, da clorofila B para a clorofila A e da clorofila A para o complexo de antenas. Em cada
né? Momento de transmissão de energia aqui, parte dessa energia é perdida por calor, que são ondas mais longas. Tranquilo? Lá no livro de fisiologia, vocês vão ver que, que essa perda de energia, né, ela é necessária para que a gente consiga manter um gradiente de energia no sentido dos carotenoides para o centro de reação e que essa energia não tenda a voltar do centro de reação para os carotenoides. Ela não tem como voltar, né? O P680 não tem como excitar a clorofila A, porque a energia que está contida nele está no nível abaixo do suficiente para excitar essa molécula de clorofila. O mesmo acontece aqui da clorofila A para B e da B para os carotenoides. Logo, o fluxo de energia que vem dos fótons da luz do Sol migra, né, dos carotenoides em direção até o centro de reação. Tudo bem? Bom, aqui agora a gente vai fazer uma breve comparação entre os comprimentos de onda azul e o comprimento de onda vermelho. Tá? Como a gente viu lá nos primeiros slides, o comprimento de onda azul, né, ali nós temos ondas mais curtas, maior frequência do que a luz vermelha, logo o comprimento de onda azul é um comprimento de onda mais energético. Tá? Num primeiro momento, isso pode fazer a gente chegar à conclusão de que se o comprimento de onda azul é mais energético, ele é mais importante para a fotossíntese, porque ele tem mais energia, então logo ele vai ser mais eficiente para as reações fotossintéticas. Pessoal, isso não acontece. Tá? Os pigmentos fotossintéticos eles têm capacidade de interceptar fótons de luz azul, tá? Mas eles só conseguem utilizar essa energia do fóton de luz azul quando parte da energia que chega desses fótons é perdida na forma de calor, tá? Ou seja, né, de uma maneira bem simples, é como se para poder ser utilizada, tá, a energia que chega no fóton de luz azul precisa estar, né, num estado energético condizente com o da luz vermelha. Vejam aqui, ó. Tá? Imaginem vocês, né, que um fóton de luz azul intercepta uma molécula qualquer de pigmento, ela sobe de nível energético, podem seguir aqui o apontador. Tá? Percebam que o nível energético da molécula que foi interceptada por luz azul é muito maior do que aquela que foi interceptada pela luz vermelha. Tá? Como o nível energético da molécula que é mais alto, né, o estado de excitação é maior, para que essa energia possa ser utilizada na fotossíntese, parte da energia é perdida na forma de calor, tá? Até que essa energia atinja, né, um estado menor. Aí sim, né, esse fóton de luz pode ser aproveitado na fotossíntese, certo? Então, tanto luz vermelha quanto luz azul são aproveitados na fotossíntese, tá? Mas vocês têm que ter na cabeça que, embora a luz azul seja um comprimento mais energético, parte dessa energia vai ser perdida no processo para que os fótons sejam utilizados, né? Ou sejam capazes de excitar as clorofilas e que essa excitação seja transmitida até chegar no centro de reação. Tudo bem? Pessoal, eu vou pegar meu chimarrão aqui. Só um minutinho. Vamos em frente. Bom, então, agora há pouco eu mostrei para vocês a ilustração dos centros de reação que ficam logo abaixo do complexo de antenas, tá? E falei para vocês então que um fotossistema ele é composto pelo complexo de antenas e pelo centro de reação, certo? É possível nós identificarmos dois tipos de centro de reação, tá? Lá nos cloroplastos de plantas, certo? Um tipo de centro de reação que é denominado de P700 ou fotossistema 1, como vocês estão vendo aqui, e um segundo centro de reação denominado de P680 ou PS2, fotossistema 2, certo? Esse número que vocês estão vendo aqui, ó, P700 e P680, ele diz respeito ao comprimento de onda predominante, tá? No qual eles atuam em termos de transformação de energia. Ou seja, o P700 ou fotossistema 1
absorve e transforma energia na faixa do vermelho longo, lá nos 700 nanômetros. Tá? O P680 absorve e transforma energia na faixa do vermelho curto, mais próximo então dos 680 nanômetros. Tá? Logo abaixo aqui vocês têm uma ilustração, né, da distribuição desses fotossistemas dentro das membranas dos tilacoides. Então aqui vocês são capazes de identificar o estroma externamente. Aqui vocês têm a membrana do tilacoide toda dobrada, né? Como vocês viram lá no início da nossa aula de hoje, formando as pilhas, né? Os grânulos, tudo bem? E aqui na porção interna vocês podem ver o lúmen. Tranquilo, gente? Então eu circulei para vocês aqui, ó, onde vocês veem essa ilustração, nós temos o fotossistema 2, onde vocês veem essa ilustração em verde, vocês têm o fotossistema 1. Tá? É bastante comum na maioria das espécies vegetais a gente ter, né, uma proporção média aí de 1,5 P680 para cada um P700. Tá? Na próxima aula a gente vai estudar o funcionamento deles e vocês vão observar que o funcionamento dos dois ocorre de maneira conjunta. Tá? E o fluxo de energia ele tende a fluir, tá, do P680 para o P700, ou seja, do fotossistema 2 em direção ao fotossistema 1. Tá? Vocês veem aqui também alguns outros componentes, tá? Aqui estão relacionados com o complexo de antenas, tá, de cada um dos centros de reação, o complexo de citocromos e a proteína ATP sintase. Tá? Na próxima aula nós vamos ver todos eles funcionando de maneira conjunta. Tranquilo? É extremamente importante que vocês, para a próxima aula, se atentem para a questão de localização, né? Onde estão os componentes aí que nós estamos estudando, tá? Onde está o cloroplasto, dentro do cloroplasto quem é o tilacoide, onde está, onde estão os pigmentos, quem é o centro de reação, quem quem compõe o complexo de antenas, tá ok? Bom, o processo de absorção de energia pelas plantas é um processo bastante dinâmico, tá? As plantas têm a característica, né, de serem sésseis, ou seja, elas não podem sair do lugar. Então, muitas vezes, uma planta que é submetida a uma condição de alta irradiação, a uma condição estressante, ela não tem condição de se proteger a ponto de sair dali e ir para a sombra, né? Ou puxar um guarda-chuva, como a gente brinca às vezes, né? Para se proteger do excesso de radiação. Tá? Então, em alguns momentos do dia, tá? Ou em alguns dias mais estressantes, né? Onde você tem excesso de radiação, ou quando essa radiação ela vem junto, né, com uma seca, com excesso de temperatura, tá? Esse excesso de radiação ele pode provocar danos ao aparato fotossintético. Tá? E esse dano, né, nós costumamos tratar ele como fotoinibição, ou seja, a inibição da fotossíntese, tá? Através da luz ou do excesso de energia. Tudo bem? A fotoinibição ela pode ser dita dinâmica ou dita crônica. Tá? Então, quando o excesso de energia apenas inativa o fotossistema 2, tá? que é o mais sensível, nós dizemos que essa fotoinibição é dinâmica. Então, isso ocorre em eventos de excesso de radiação mais pontuais, né? Em horários mais quentes do dia, ou quando você tem 1, 2, 3 dias mais quentes com alta irradiação. Tá? O fotossistema 2 é inativado, mas ele não é oxidado. Tá? Quando o excesso de radiação é tão alto a ponto de danificar o fotossistema, aí nós dizemos que essa fotoinibição é crônica. Tudo bem? Então, nós damos a esse efeito de excesso de radiação o nome de fotoinibição. Tá? No mesmo sentido, a fotoproteção, tá? Ou os mecanismos de fotoproteção, eles regulam esse fluxo de energia para que não chegue energia em excesso até os centros de reação. Tá? Então, a partir do momento que chega mais energia do que o centro de reação é capaz de transformar, esse excesso de energia pode provocar, então, danos severos ao aparato fotossintético. Tá?
Para que isso não aconteça, as plantas, né, dependendo de algumas espécies mais, outras menos, possuem mecanismos para dissipar o excesso de energia para que a fotoinibição, principalmente a fotoinibição crônica, não aconteça. Tá? Aqui nessa imagem do lado, tá, nós temos aqui então o amanhecer, metade do dia e o anoitecer. A linha azul que vocês veem aqui em cima é o total de fótons absorvidos pela planta, tá? Aqui numa condição favorável, né? Nessa figura A de cima. A linha vermelha são os fótons que são dissipados, ou seja, fótons que não são utilizados na segunda fase da fotossíntese. Tá? Então, dissipados por mecanismos variados que a gente vai ver. Tá? E em laranjado, os fótons envolvidos na fotoquímica, ou seja, os fótons que são utilizados na fotossíntese. Percebam que numa condição normal, cerca da metade mais ou menos dos fótons utilizados, né, são dissipados, absorvidos são dissipados. Tá? Então a planta não tem capacidade de processar toda essa energia que chega na atmosfera. Ok? Numa situação de estresse, onde a fotossíntese, por exemplo, está parada e não tem demanda de energia, tá? Percebam aqui que basicamente toda a energia absorvida é dissipada. Tá? Praticamente nada aqui nem um pouco da energia vai ser aproveitada na fotossíntese. Vejam que a faixa, a linha alaranjada, está aqui, bem próxima ao eixo, certo? Então isso acontece em função dos mecanismos de fotoproteção. Um dos principais mecanismos de fotoproteção que nós vemos em plantas é o chamado ciclo das xantofilas. Nós vimos na primeira parte da aula que as xantofilas são pigmentos carotenoides de coloração amarelada. Tá? E essas xantofilas, né, elas podem se interconverter entre principalmente três espécies. Né? Nós temos a violaxantina, a anteraxantina e a zeaxantina. Nós vamos ter um predomínio de violaxantina em momentos do dia onde não há excesso de radiação, tá? E conforme a planta vai sendo submetida a alta intensidade de radiação, ou seja, conforme ela vai necessitando de mecanismos para dissipar o excesso de energia, a violaxantina vai sendo convertida em anteraxantina e, por sua vez, convertida em zeaxantina. Por quê? Porque a zeaxantina é a forma desse pigmento que apresenta maior potencial para dissipar energia na forma de calor. Tá? Então percebam aqui, ó, que conforme aumenta a intensidade luminosa durante o dia, nós temos uma redução da quantidade de violaxantina e um aumento da quantidade de zeaxantina e anteraxantina. Tudo bem? Então esse é um processo bastante dinâmico que varia em função da intensidade luminosa. Aqui nós temos a presença das antocianinas. Tá? Antocianinas são pigmentos de coloração avermelhada, como vocês veem aqui, tá? Principalmente em condição de pH ácido. Numa condição de pH mais básico, elas tomam, né, um aspecto de coloração azulada, que é o que é possível ver nas hortênsias, por aí. Não sei se todo mundo conhece aquela flor hortênsia, dependendo da condição de pH. Né? A cor da flor pode ser mais rosa, avermelhada, ou pode ser mais azulada, arroxeada. Tudo bem? As antocianinas, elas são consideradas pigmentos não fotossintéticos, ou seja, elas nem estão dentro do cloroplasto, tá? Mas elas têm uma participação, né, mesmo que indireta, né, uma participação importante na proteção do aparato fotossintético, ok? Como que isso acontece? Nós costumamos dizer que as antocianinas atuam como um protetor solar, tá? Para que a gente usa protetor solar? A gente usa protetor solar para repelir os raios ultravioletas, para filtrá-los, né? É mais ou menos isso que acontece nas plantas. Tá? Vocês veem aqui na imagem de um corte transversal de uma folha, tá? Principalmente nas camadas mais externas de células das folhas, então nós temos uma alta quantidade de antocianinas. Tá? O que a antocianina faz? Ela reflete os raios, né, ultravioleta ou os raios, né, mais próximos ao ultravioleta, que são os raios com maior energia que podem provocar danos ao fotossistema. Tá? Então, esse é um trabalho, eu posso depois colocar ele para vocês lerem como material suplementar. Né? Existe
o efeito combinado das antocianinas com alguns copigmentos, né, que tem alto potencial, né, para absorver e depois dissipar a energia da radiação ultravioleta. Isso ajuda, né, também a diminuir a temperatura da folha. Nós vamos ver, né, altas concentrações de antocianinas em folhas jovens, tá? Então é muito comum em várias espécies vegetais, folhas jovens que ainda não têm um aparato fotossintético totalmente formado, terem essa tonalidade mais avermelhada. Conforme a folha amadurece, ela perde a tonalidade avermelhada e toma uma coloração mais verde. Tá? Isso não quer dizer que não tem antocianina ali. Isso eu vou mostrar para vocês depois no vídeo que eu vou gravar no laboratório da aula prática. Tá? E a gente pode ver também em eventos de mutação, né, onde tem uma super expressão aí, né, para a síntese de antocianina, tá, que são aquelas plantas ornamentais de coloração vermelha e tudo mais. Tá? Mas, de modo geral, uma folha verde, a mesma folha madura, também vai apresentar, né, certas quantidades de antocianina que atuam, então, como um filtro solar por excesso de radiação. Bom, um outro mecanismo para evitar muitas vezes a fotoinibição é o movimento dos cloroplastos. Tá? Vocês estudaram lá na biologia celular que os cloroplastos são organelas que podem se movimentar ao longo dos microfilamentos de actina lá no citoplasma, né? E podem apresentar um padrão totalmente disperso no citoplasma, numa condição, né, ou no escuro ou de baixa intensidade luminosa, mas eles podem, né, se organizar, né, a ponto de evitar o excesso de energia luminosa, né, se movimentando e se acumulando mais na próxima membrana plasmática, deixando espaços vazios, podemos dizer assim, por onde a radiação passa. Tá? Então, esse é um mecanismo que pode reduzir até 15% a interceptação da energia luminosa. Aqui, mais um mecanismo. Aqui nós temos dois mecanismos opostos, né? Aqui, na imagem de cima, uma planta submetida à falta de radiação, né? Aqui essa planta está sem luz solar direta, né? E essa planta da figura B, ela tem uma incidência de luz solar, né, apenas em uma direção, como vocês estão vendo aqui na flechinha. Ó, a luz está chegando dessa direção. E as plantas possuem a capacidade de alterar sua conformação. Isso é feito muitas vezes através do pulvínulo, tá, que é uma válvula, né, um conjunto de células que funciona como se fosse uma válvula na base das folhas que faz com que ela possa apresentar esses movimentos. Tá? Esse mesmo pulvínulo, tá, vai estar presente na base de folhas de várias espécies, tá? Mas aqui a gente vê ele funcionando no outro tipo de mecanismos, que seria um mecanismo de evitamento do excesso de radiação. Essa é uma planta de soja em cultivo protegido, tá? E no horário do meio-dia, que é o horário de maior irradiação e temperatura mais elevada, para fugir do excesso de energia e evitar a fotoinibição, tá, a planta mantém as suas folhas numa posição vertical. Tá? Isso acontece graças ao movimento do pulvínulo que fica aqui na base das folhas. Tá? O que vai acontecer? Esse movimento só vai ser possível se a planta está bem hidratada. Então vejam a importância das plantas estarem num bom status hídrico, que a gente discutiu lá na aula passada. Aqui uma planta de soja também, mas uma planta de soja submetida seca ao déficit hídrico. Como ela não tem água, está murcha, ela não consegue, né, fazer os seus folíolos se movimentarem. Ela fica ali, né, com as folhas totalmente expostas à radiação, e aqui vocês já veem danos de queima, né? São danos resultantes da fotoinibição, ou seja, do excesso da irradiação. Tudo bem? Bom, o próximo tema do nosso conteúdo vai ser a segunda fase da fotossíntese, ou seja, a etapa de transformação da energia luminosa. Tá? Nós não vamos entrar em detalhes da fase 2 hoje, a gente só vai fazer uma pequena introdução aí para vocês se habituarem com o tema antes da gente tratar dele na próxima semana. Bom, a segunda fase, como a gente viu no início da aula de hoje, se refere à transformação da energia luminosa em energia química,
tá? Ela pode ser conceituada por uma sequência ordenada de reações de transporte e transferência de elétrons, tá? Ou seja, reações de oxirredução, tá? E também de transferência de energia química. Tudo bem? Aqui nós vamos ver reações de oxidação, por exemplo, a oxidação da molécula de água, ela atua como agente redutor, tá? Doando elétrons, tá? Então ela vai ser oxidada. E a redução de moléculas de CO2, que vai atuar então como agente oxidante. Ele vai receber os elétrons que vêm da água depois lá no processo de síntese orgânica. Tranquilo? Então, a transformação da energia luminosa, ela vai acontecer também lá no espaço entre as membranas do tilacoide, tá? A energia da luz vai ser convertida em moléculas de NADPH2, que é o poder redutor, e moléculas de ATP, tá? E essa série de reações vai acontecer através de 4 componentes. Vocês viram esses componentes quando eu mostrei para vocês lá os centros de reação, né? Nós temos o fotossistema 2, que é o PC180, nessa sequência, né? O complexo de citocromos, o fotossistema 1, que é o P700, e, por fim, né, as reações envolvidas com a síntese de ATP, lá na ATP sintase, certo? Então, eu prefiro que vocês deem uma boa digerida, né, no assunto dessa aula de hoje. Tá? Façam a leitura, se possível, do capítulo do livro, tá? Para vocês terem, né, um pouco mais de suporte. E na próxima aula, então, a gente vai começar já falando das reações que ocorrem na segunda fase da fotossíntese, certo? Espero que vocês tenham aproveitado e se precisarem de qualquer coisa, podem entrar em contato. Tudo bem? Um abraço para vocês.